Então, pessoal, agora a gente vai falar, então, nesse módulo, sobre as orientações no pré-operatório, né? Como que a gente vai informar o paciente sobre os cuidados, sobre os exercícios importantes, sobre a reabilitação no pós-operatório, sobre tempo de internação. E aí a gente vai também fazer uma prática sobre a reabilitação e a cinesioterapia desse paciente. Seguindo no nosso módulo prático as orientações para o nosso paciente, né? Então a gente vai explicar para ele que no pós-operatório é de extrema importância manter um rolinho, uma almofada, né? E os membros inferiores em abdução. Por quê? O maior risco que a gente tem é do paciente fazer abdução e a gente tem então a cabeça do fêmur deslocando lateralmente. Então a maior risco de luxação é de deslocamento lateral da cabeça do fêmur. Até mais ou menos 45 dias e 3 meses de pós-operatório, dependendo de como está seguindo a evolução desse paciente, ele tem que manter o rolinho. Vai deitar de lado? Rolinho no meio das pernas. Pode deitar em cima da prótese? Pode, mas rolinho no meio das pernas, tá? Outro cuidado que é importante a gente orientar o paciente no pós-operatório é que ele não vai mais poder cruzar as pernas. Cruzar uma perna bem em cima da outra. Porque na hora que o paciente também cruza a perna, né, a gente tá deslocando a cabeça do fêmur lateralmente, né? Então é mesmo problema de luxação. Outro cuidado, então, que a gente vai orientar um paciente é que ele vai ter dor, né? Vai ter dor cirúrgica, dor pós-operatória, que tudo isso faz parte da recuperação dele e que os movimentos e os exercícios vão fazer com que essa dor melhore, que ela seja menor. E se ele ficar parado, não fizer nada das orientações ou nenhum exercício, vai ser pior ainda, mais dor ele vai ter. Outra questão importante que a gente vai orientar o paciente é o tempo de internação. Normalmente o paciente fica 2 a 3 dias, né? Então, se ele opera, por exemplo, num dia de manhã, de tarde ele vai caminhar com o andador, no dia seguinte ele vai embora. Se o paciente tem muita dor no pós-operatório, ele vai caminhar só 24 horas depois com o andador e aí no fim vai ganhar alta só no 3º dia, tá? Então essas são as principais orientações que a gente vai dar para o paciente. Vamos falar agora, então, sobre os principais exercícios no pré-cirúrgico, que também vão fazer parte do pós-cirúrgico depois do paciente. Então, qual é a musculatura que a gente precisa treinar, que o paciente precisa ter força, que a gente precisa tentar reverter a inibição muscular para ele ir para uma cirurgia mais estável, né? Com não tanta perda de força. Então, a gente vai ter que trabalhar os flexores do quadril, né? Então, exercícios de flexão e extensão. Pode ser com o membro contralateral fletido, que vai dar mais suporte, ou só o membro livre. Então, vai lá, flexão e extensão com o joelho estendido, esse estendido. Isso. A amplitude que eu oriento os pacientes, pode esticar esse e esticar esse aqui. Vamos fazer o contrário, dobra esse aqui, isso. A flexão do quadril saudável para o quadril, para a gente não aumentar a lesão, não correr risco de luxação, não dar lesão de cartilagem ou de labrum, é até 30 graus, tá? Então eu oriento o paciente a fazer flexão até a altura do outro joelho, aqui e desce lentamente, tá? Então eu gosto muito de trabalhar com exercício excêntrico, principalmente exercício excêntrico, né? Então, muita carga, que nesse caso é bem lento, e poucas repetições, tá? Então, 10 repetições é o suficiente, bem lento, nós podem ver que o paciente já está fadigando. Então, esse é o tipo de treinamento que eu gosto muito de trabalhar com os pacientes. Então, musculatura flexora do quadril e também os extensores do joelho. Vou botar o rolinho aqui embaixo. Pode esticar esse. Isso. E aí a gente vai pedir para o paciente estender o joelho, apertar o rolinho e subir a perna. Isso, eu gosto de trabalhar esse em isometria, porque a isometria ganha muito mais força do que o concêntrico, assim como o excêntrico ganha muito mais força do que o isométrico. E relaxa.
No caso desse paciente, que talvez seja um paciente bem treinado, a gente pode colocar uma caneleira, né? Se ele não tem tanta dor no pré-cirúrgico. Mas o objetivo é manter o reforço, então, do quadríceps. Outro exercício que a gente vai trabalhar no pré-operatório é fortalecimento dos adutores, né? Então, a gente pode trabalhar principalmente de forma isométrica. O paciente aperta o rolinho ou uma bola, né? Mantém a isometria de 10 a 20 segundos e relaxa. Eu gosto de trabalhar 10 repetições de 10 segundos, né? O paciente vai fadigar, mas a gente está ganhando bastante força. Esse é um exercício também que eu oriento fazer. Outro exercício para ganhar mobilidade do quadril, tanto no pré como no pós-cirúrgico, é o paciente apoiar o pé na bola e ele vai estender o joelho e o quadril e flexionar, mantendo aqueles 30 graus de flexão de quadril que a gente não vai prejudicar. Então, ele pode ganhar mobilidade fazendo esse tipo de exercício. Certo. Outro exercício que é importante, que na verdade é um dos mais importantes, é a gente trabalhar a abdução do quadril e a rotação externa. Então, vamos colocar essa faixinha aqui, pode passar os pés aqui dentro, do outro lado. Tu quer puxar aqui, botar em cima da bermuda, pra não te machucar. Isso. Nesse caso, a gente tá no pré-cirúrgico, então o paciente pode juntar os joelhos, né? Pode ficar em adução. Se fosse no pós-cirúrgico, a gente ia deixar o rolinho, né? Que ele não pode fazer adução para não luxar o quadril, e a gente ia pedir então para ele abduzir e rotar externamente, tá? Então vamos lá. O paciente vai fazer abdução e rotação externa, né? Então ele pode fazer lento, de forma bem lenta. Então a gente está trabalhando excentricamente. Quando volta ao movimento, a gente pode pedir para ele fazer 10 vezes, bem lento, e no final, na 10ª, manter a abdução em isometria de 10 segundos, tá? Que é uma forma que a gente vai conseguir ganhar mais força. Isso aí. Vou tirar. Outro exercício importante, dobra os dois joelhos, né? A gente vai trabalhar, então, glúteo de forma bilateral e um pouco mais isolado, fazendo a ponte, né? Então, inicialmente, o paciente vai encolher a barriga, né? Vai ser, encolhe a barriga e relaxa. Isso, a gente vai aos poucos evoluindo com esse exercício. Encolhe a barriga, apertando bem os glúteos e relaxa. Até a gente, depois de um treino mais evoluído, sobe e faz a ponte. Isso, mantém. Aí a gente pode manter em isometria e também subir e descer bem lentamente para ganhar mais força abdominal e de forma excêntrica. Outro exercício adaptado que a gente pode fazer para o paciente, tanto no pré como no pós-operatório, é a ponte, fica lá em cima e a abdução, né, junto com a faixinha nos joelhos, já num pós-operatório mais evoluído. Outro exercício que eu gosto de fazer e que é super importante, que também treina o core, é o abdominal. O paciente leva os braços lá atrás e vem encostar as mãos aqui no joelho, bem lento. Isso, sobe e desce bem lento, poucas repetições. O paciente vai treinar mais e vai ganhar mais força e vai fadigar também mais rápido. Isso aí. Mais um exercício que é importante, então, para a gente treinar também, é o paciente realizar os movimentos em extensão de quadril. A gente vai pedir para ele deitar de barriga para baixo. E a gente vai treinar os extensores com o joelho fletido. O paciente eleva a perna e desce. Então, faz 10 vezes, sobe e desce bem lento. E na 10ª, segura. Em isometria, 10 segundos. Aí, relaxa. Faz com a outra a mesma coisa, tá? Isso. Sobe e desce 10, bem lento, desce lento, que daí é excêntrico, ganha mais força. E no final, mantém
10 segundos lá em cima. Isso aí, relaxa. Outro exercício também para os extensores é subir a perna em extensão de joelho. Isso, sobe e desce bem lento e no final fica 10 segundos lá. Isso aí, pode descansar. Nesses exercícios a gente pode colocar o peso, né? Então, assim, no pré-operatório a gente pode já começar com o peso e quando a gente for para o pós-operatório, a gente vai evoluir de forma gradativa. Até porque essa posição em decúbito ventral, o paciente no pós-operatório, ele tem medo de girar, né? Ele fica só de barriga para cima, daí ele tem medo de virar de lado, tanto em cima da prótese como o outro lado, que a gente aos poucos vai treinando com ele. E ele também tem bastante medo de ficar de barriga para baixo e de luxar, né? Então a gente tem que evoluir gradativamente, primeiro sem carga e depois mais ou menos de 3 semanas, que a gente tem então um tempo de cicatrização entre 15 a 21 dias, né? 3 semanas de treino a gente pode colocar carga, né? Normalmente depois que o paciente tira os pontos em 10 dias, ele vai ter mais uma revisão de 10 dias depois com o médico normalmente, vai fazer um raio-x para ver se está tudo bem, já tem a musculatura treinada e a gente pode evoluir com mais carga. Então, depois, no pós-operatório, quando a gente tiver com o paciente mais seguro, que ele já consegue deitar de lado, a gente vai fazer alguns exercícios também em decúbito lateral. E no pré-operatório, a gente vai fazer sempre esses exercícios laterais, né? Depende, da verdade, da dor do paciente, porque às vezes o paciente no pré-operatório tem tanta dor no quadril que ele não consegue deitar em cima do lado, né? Que uma das queixas iniciais de lesão de quadril é quando ele dorme de lado, dói o quadril que irradia para o membro inferior. Então, se for possível deitar de lado antes da cirurgia e já treinar esses exercícios, a gente faz. Se não, a gente deixa mais para um pós-operatório depois de 15 dias de cirurgia. Então, o paciente deita de lado, pode ser de frente para a câmera. Faz flexão do membro inferior, membro do lado. Esse fica em extensão, tá? Esse é o operado. Sem esquecer que nesse momento, ó, mantém o rolinho, pode relaxar aqui, ó. Sempre deitou de lado com o rolinho, tá? Para não luxar. E aí a gente vai fazer a abdução. Esse exercício aqui com o paciente. Importante, tá? Que a gente vê bastante na prática, o paciente ele gira um pouquinho aqui, porque daí ele vai forçar só quadríceps. E o que a gente quer? A gente quer bem os abdutores, tensor da face lata e glúteo, né? Então a gente tem que manter o quadril estabilizado e o paciente faz a abdução. Seguindo sempre lento, poucas repetições, porque esse é um tipo de exercício que dá muita dor no pós-cirúrgico, né? O paciente vai ter um corte nessa musculatura que a gente está trabalhando, mas mesmo assim a gente vai fazer. Outra alternativa desse exercício é em flexão e rotação externa. Vem, né, abre e fecha. E a gente mantém estável aqui e o quadril lá na frente para pegar bem glúteo máximo. Ó, esse exercício aqui. Trabalhando então os glúteos unilaterais. Antes de barriga para cima a gente trabalhou bilateral. É importante fazer os dois. E não esquecer o rolinho. Também nessa mesma posição a gente pode colocar a TheraBand, a faixinha, e deixar mais resistência, assim como a gente pode colocar, vou colocar esse aqui, uma caneleira, para trabalhar então a abdução com rotação externa. E aqui, e desce, bem lento. Primeiro sobe, gira e desce. Assim como com o joelho em extensão também. Isso aí, que aí vai trabalhar bem mais glúteo, né? Isso. Isso aí, sem tirar o rolinho. Vou mostrar para vocês também como que a gente gira o paciente com o rolinho, que eu acho que é bem interessante, tá? Então, vamos virar de barriga para cima primeiro, paciente. O rolinho vai estar aqui, né? Ó. Então, normalmente ele está sempre deitado nessa posição, porque ele tem medo de se mexer. Aí a gente vai fazer isso, o paciente vai dobrar os dois joelhos, né? Essa orientação que a gente vai dar. Mantém o rolinho aqui e agora pode deitar de lado.
E a gente acompanha ele aqui e acompanha também para o outro lado. Virou de barriga para baixo, vamos virar de barriga para baixo também. Ó, rolinho aqui, vira de barriga para baixo e o rolinho acompanha o paciente e a gente ajuda ele, certo? Que isso é bem importante. Até 45 dias a 3 meses, dependendo de como a gente evolui com a musculatura do paciente. Outro exercício que eu gosto de fazer com o paciente é a prancha, né? Porém, precisa ter pelo menos 21 dias de pós-operatório e o paciente tem que se sentir confortável nessa posição. Então, vamos lá, mantém o rolinho, apoia os cotovelos e subiu aqui. Aí, isso aí. Então, aqui a gente vai trabalhar os extensores, vamos trabalhar o core, a gente vai estar trabalhando o tronco e o paciente também vai começar a se sentir mais livre para se movimentar. Então, quando a gente faz esse treinamento de trocar decúbito, sentar e levantar com o paciente, é bem importante a gente fazer isso desde o início, porque ele vai se sentir mais independente também. Um outro exercício que é importante a gente trabalhar, que vai trabalhar tanto os abdutores do quadril como os rotadores externos, no pré-operatório e principalmente no pós-operatório, é a gente colocar uma faixinha entre os dois pés e pedir para o paciente fazer rotação externa e relaxa. Rotação externa de quadril e relaxa. É um exercício que ele não sente tanto desconforto e a gente consegue trabalhar o quê? Quadríceps, né? Os rotadores externos, tensor da face lata junto com o glúteo. E ainda a gente pode pedir para ele encolher o umbigo, apertando o umbigo nas costas e a gente está trabalhando o core junto. E esse movimento, que na verdade não dá tanto movimento na ferida operatória, não dá tanto desconforto e a gente consegue trabalhar bastante. Mais um exercício nessa posição, que também não é tão desconfortável para o paciente, mas estimula muito os flexores do quadril e os abdutores, é pedir para o paciente levar, vamos primeiro fazer sem a faixinha, depois a gente faz com, a abdução e a adução só até o rolinho. Então, ele arrasta a perna e arrasta a perna. Então, esses movimentos já pode fazer no pós-operatório imediato lá no hospital. Isso. Porque a gente já está trabalhando reto femoral, todo o quadríceps, tensor da face lata e ele precisa contrair o glúteo para o quadril não desequilibrar. Então, são as musculaturas mais importantes do pós-cirúrgico. Depois, a gente pode colocar a faixinha e fazer a mesma coisa. Arrasta e volta. Abdução. Então, abdução com os extensores do joelho, flexores do quadril, o abdômen e os rotadores estão estabilizando a pelve, que é principalmente o glúteo máximo. Então, esse esse exercício é muito bom e não causa tanto desconforto para o paciente. Então, pessoal, a gente vai auxiliar o paciente a sentar e manter também o rolinho no meio das pernas, né? Manter a abdução do quadril. Então, o paciente vai se posicionar para sentar, vai deitar de lado com o rolinho, pode deitar de lado de frente para a câmera. Isso, e vem sentando devagarinho, traz as pernas para frente. Isso, mantém o rolinho e o paciente senta. Então, importante manter essa posição quando senta também. Né? A gente fez antes deitando de lado, de barriga para baixo, e agora o paciente sentado. Então, a gente tenta manter sempre essa abdução para não ocorrer a luxação precoce. Exercícios em sedestação. Então, extensão de joelho, né? A gente vai trabalhar bastante com o paciente. Inicialmente sem carga, depois com carga. Pode esticar o joelho e descer bem lento, sempre desde o início. Flexão de quadril, com o joelho fletido. Então, é livre, já desde o primeiro dia de pós-operatório, a gente pode fazer flexão de quadril com o joelho fletido e também flexão de quadril com o joelho estendido, só o paciente não tem muita força ainda, a gente pode ajudar o paciente, né, a fazer o movimento, fazer ativo assistido e depois o paciente faz ativo. Outro exercício que a gente pode fazer, pedir para o paciente unir
os pés e fazer força para a abdução. Abrir mais e vem só até a linha média. Aí, abre mais e relaxa. Então, assim, sem carga, né? Depois a gente pode colocar a faixinha e trabalhar com carga, tanto com flexão de quadril como abdução. Esses são os principais exercícios sentados. Tem mais um exercício sentado que eu gosto também de fazer com os pacientes, que às vezes eles têm um pouco de receio. Vem um pouco mais para frente, para fora, pode apoiar os pés no chão um pouquinho. Isso. Coloca o rolinho para não correr o risco de fechar. O paciente vai deitar um pouquinho e manter os braços aqui. Então, vai fazer abdominal. E vem. Bem leve. Um abdominal bem leve e inicial para o paciente se sentir mais seguro. Isso. Então, ó, apoia bem o pé no chão. Vai trabalhar os flexores do quadril com uma amplitude segura. Isso aí. E vai trabalhando o abdômen junto, que os pacientes perdem muita força no pós-operatório e têm medo dessa mobilidade. E a gente começa a demonstrar, então, que eles podem realizar esses movimentos e são capazes. Outro exercício importante, mantendo o rolinho no meio dos joelhos, é sentar e levantar com as mãos no joelho. E podem sentar e levantar devagar e senta bem lento agora, bem lento. Isso. E de novo. Eu gosto de fazer bem lento para subir, bem lento para descer. 10 vezes, isso aí, sem fechar para não luxar. Quando chegar na 10ª vez, desceu e mantém 10 segundos. 1 até 10 segundos, até exaustão do paciente e senta. Agora, pessoal, vamos fazer alguns exercícios que a gente faz com os pacientes em pé, né? Então, no início, né, do treino, no início dos primeiros dias do pós-operatório, o paciente apoia numa cadeira, tem que ser uma cadeira segura. Normalmente, o paciente apoia na cadeira e eu seguro a cadeira de joelho, para não correr nenhum risco de queda, né? Ou pode ser numa janela firme, né? Ou numa sacada, porque às vezes tem paciente que não sai mais de dentro de casa, né? Principalmente no pós-operatório imediato, então fazer uma caminhadinha até a sacada, apoiar ali, fazer os exercícios fora de casa também é bom, né? Então o paciente vai fazer agachamento, desce e sobe bem curtinho, isso. Não precisa ser muito, né? Uma questão importante é que no pós-operatório o paciente nunca mais vai poder fazer agachamento de 90 graus, nunca mais na vida vai poder se acocar no chão e nunca mais na vida vai poder se ajoelhar, porque senão desloca a prótese. Né? Então tem restrições, mas ele consegue sentar, levantar, fazer uma caminhadinha, fazer uma bicicleta, né? Alguns esportes ele vai poder fazer, mas sempre com esses cuidados. A gente vai trabalhar abdução e adução. Sempre o trabalho é unilateral em pé, mas a gente tem que trabalhar os dois lados, porque o paciente vai sentir que o lado operado vai doer principalmente para a abdução e o lado de apoio vai doer glúteo máximo. Né? Então, um a gente está trabalhando a abdução e o outro a gente está trabalhando a estabilização da pelve. Flexão de quadril com o joelho fletido. E flexão de quadril com o joelho estendido. Se quiser, de repente, virar assim para fazer o estendido, também dá. Isso. Até 30 graus. Aqui. Isso aí. Mais que isso não tem necessidade. A abdução a gente fez. E rotação externa. Então, a gente pode trabalhar a rotação externa com o joelho estendido. Curtinha também, pode ser menos. Aí, e a rotação externa com só 15 graus. Isso, com bastante restrição. Apoiado também na cadeira, extensão de quadril com joelho estendido. É curto também, isso, 15 graus é o ideal. E com o joelho fletido. Isso. E depois a gente vai, então, o treino de marcha, né? O paciente vai ficar mais ou menos 21 dias, né? 15 a 21 dias com o andador. Depois, o primeiro raio-x,
e cicatrização boa da ferida operatória, ele vai para 2 muletas, mais ou menos em 2 a 3 semanas ele vai para 1 muleta, até a gente manter o paciente sem nenhum apoio para marcha. Então, sobre o treino de marcha, né, as primeiras 2 a 3 semanas a gente vai fazer treino de marcha com o andador. Depois que for feito o primeiro raio-x, a cicatrização estiver boa, a gente vai passar para 2 muletas. Depois de mais ou menos 2 a 3 semanas de novo, com a revisão e o paciente bem estável, sem dor, a gente vai passar para 1 muleta. Essa 1 muleta que fica, ela vai ficar do lado contrário do lado operado, né? Então é do lado contralateral, não é do lado que fez a cirurgia. Até a gente poder liberar, então, mais ou menos de novo 3 semanas, a última muleta.